No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você começar a produzir uma música. Então, se você está com essa dificuldade de começar a produzir essa música, ou se você está com dificuldade de escolher os instrumentos, qual o gênero que você vai produzir, qual a duração que precisa ter esse gênero, ou outros problemas que um produtor enfrenta nessa fase, fica nesse vídeo que eu vou falar sobre isso tudo e no final ainda vai ter uma dica bônus. Tudo que eu mostrar aqui serve para qualquer tipo de produção de música, mas eu vou focar em música para audiovisual, porque é o que eu faço aqui. Então, como é que eu faço para produzir as minhas músicas? Ou eu penso numa cena de uma série, e aí eu produzo em cima, e em cima disso eu determino o gênero, determino outras coisas, ou eu pego uma cena e produzo a música para essa cena. No caso desse vídeo aqui, eu peguei um comercial da Dove e fiz a música como se eu tivesse sido contratado pela Dove para poder fazer a música do comercial deles. E aí, um lugar muito legal para você achar esses vídeos é o site que eu vou deixar aqui na descrição. Lá tem diversos tipos de publicidade, diversos gêneros de publicidade. Você consegue baixar e aí você consegue colocar aí dentro do Reaper, dentro do Cubase, do Ableton, para poder produzir em cima. E agora a primeira dica que eu tenho para te passar é você saber qual mensagem que você quer passar com aquela música. No caso, aqui a gente tem um vídeo que está passando uma mensagem. Então a gente tem que fazer uma música que reforce a emoção desse vídeo e ajude esse vídeo a passar a mensagem. Então eu vou passar o vídeo sem áudio nenhum para que a gente possa entender o que está acontecendo. Tem uma menininha correndo, menina de 3 anos, já vejo a minha filha. E aí que está escrito ó, que aos 3 anos as pernas são imparáveis. As pernas dela são imparáveis. Aos 14, ela já vai achar que elas são insuportáveis. E aqui eu vou pausar porque é muito grande. De duas garotas, uma para de fazer um tipo de esporte que ela faz porque elas são criticadas pelo corpo delas. Isso é pesado demais, isso é horrível, né? Vamos continuar aqui para ver o que a Dove preparou para a gente. Vamos mudar o jeito ou o modo, que a gente fala com as nossas garotas. Então isso aqui é uma campanha de conscientização muito nossa, principalmente dos homens, no modo que a gente tem que lidar ou falar, na verdade nem falar, né, nem julgar o corpo de uma mulher, né? Quem somos nós para julgar o corpo de uma mulher? A gente não tem que fazer isso. E essa é uma campanha que a Dove lançou. E aí, partindo disso tudo que eu falei, a gente vai para a segunda dica, que é definir o mood desse vídeo, o gênero e os instrumentos que a gente vai usar. Como eu já falei aqui, tem uma parte que é um trauma dessa criança, né, dessa adolescente. Então aqui a gente vai ter 2 moods. Essa parte de trauma vai ser uma coisa mais melancólica, uma coisa mais delicada. E na parte anterior, na parte final, que é o clímax, a gente tem que fazer uma coisa mais agitada, porque a criança está correndo e ela continua correndo. Então o que eu pensei aqui? Eu pensei num pop rock para iniciar e para finalizar, né? E no meio, uma coisa mais intimista, mais delicada, uma coisa mais de piano. Depois que a gente tem o mood e o gênero, a gente vai para os instrumentos, né? Como eu falei, no meio já é o piano, mas na parte de pop rock eu queria fazer uma coisa mais próxima do real, próxima do humano, né? De gente tocando. Então eu preferi instrumentos como violão, guitarra mais de tema, né? Um glockenspiel para ter um pezinho lá na orquestra, a bateria acústica, lógico que aqui eu usei uma bateria MIDI, né, mas é uma bateria acústica, não é nada eletrônico, e outras coisas que você vai ver durante o vídeo. E aí agora a gente entra na terceira dica, que é marcar o vídeo. Eu não fiz a marcação aqui, mas o ideal é que você faça. Eu não fiz porque eu estou mais acostumado a criar a música. Eu tenho, na verdade, vários processos que eu sigo aqui. Um deles é fazer as marcações e o outro é sentar e sair compondo. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma marcação de tempo, eu não fiz a marcação de instrumentos que eu vou usar em cada parte, né, em cada trecho desses, são 3 trechos. Eu fiz uma marcação de tempo. E por que eu fiz isso? Porque aqui no meio, na parte do piano, se eu mantivesse em 149 BPM, muito provavelmente a delicadeza não ia surgir com tanta força que veio com esse tempo aqui em 135. Eu diminui para 135, de 149 para 135,
E aqui, ó, que vocês vão ver que é a volta da banda, né, a saída do piano para a volta da banda, eu fui para 150 só para dar uma aceleradinha, para depois cair em 149, que é o BPM inicial da música. Então essa é a terceira dica, é você fazer as marcações e se precisar fazer essas alterações de tempo, geralmente precisa, você tem que fazer também. Lembrando que para sync licensing a gente não pode ter essa alteração de tempo dentro da música. No máximo uma alteração e uma alteração que seja muito sutil, porque na hora que o editor for cortar, se ele por acaso cortar um trecho que esteja em um tempo para emendar com outro trecho que esteja em outro tempo, vai ficar muito discrepante, ele não vai conseguir usar a sua música. Então fica uma dica dentro da dica. E a gente entra na quarta dica, que é escolher um instrumento para você começar a sua produção. Eu também não tenho muito critério aqui, às vezes eu começo pela melodia, às vezes eu começo por um groove de guitarra, é o que está acontecendo no momento, é a inspiração do momento. E nesse caso aqui foi a bateria. Então eu vou tocar para vocês um trechinho da bateria e vou passar instrumento por instrumento. Basicamente é isso. Daqui já veio o violão, a música está em sol. E aí uma dica, ó, gravem, tudo que vocês tiverem à disposição de vocês de instrumentos reais, gravem, porque a gente sai daquela coisa de inteligência artificial, de música artificial, de música plastificada, sem a coisa humana, tá? Então gravem tudo que vocês puderem. Aqui eu gravei o violão, gravei as guitarras, gravei o baixo, só gravei a bateria. E aí, daqui do violão, eu já tive a ideia, é lógico que o baixo já estava na minha cabeça, ele teria que ter, mas eu tive a ideia de fazer uma melodia na guitarra. E essa melodia é uma pergunta-resposta, tem uma guitarra fazendo uma pergunta e a outra devolvendo no outro lado do pan. E agora eu vou soltar o baixo para vocês. É um baixo bem simples, um baixo mais marcado. Isso aqui tem que ser simples, não tem que ser nada muito grandioso. Tem que ser uma coisa que realmente reforce a emoção do vídeo e ajude a contar essa história. Vamos soltar o baixo aqui. Eu resolvi colocar um glockenspiel para dobrar a melodia, que aí dá mais destaque, mais agudinho, né? Fica mais bonito. Só o glockenspiel. Isso aqui, na verdade, é uma chamada para o que vem a seguir, né? Que é aquele piano que eu falei. O piano está fazendo a mesma coisa, ó, ele só aparece nessa hora. E aí entra esse piano. Só que antes de entrar nele, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o Augmented Woodwinds, que está fazendo o papel de pad. Tá ajudando a reforçar, né, a dar mais peso para a música, mas sem soar pesado, dar mais corpo, na verdade. E aí daqui a gente vai para... O final é praticamente a mesma coisa, a gente vai aqui para os pianos, né? Aí aqui é a volta. Aqui é a volta da banda inteira. E aí antes da gente ouvir a música completa, eu tenho que mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Como tem essas mudanças de mood, a gente tem que reforçar essas mudanças de mood, senão não fica muito notório, não fica muito inteligível. Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar elementos que façam essa transição de mood.
pode ser um riser, pode ser um reverse, pode ser várias coisas. Aqui eu escolhi o piano reverse, ele na verdade inicia a música, e aí entra a música, e eu usei esse reverse aqui, que é o rev da output, para ajudar a reforçar esse reverse de piano, que é uma nota do piano invertida, né? Ainda tem um delay. E aí aqui no final, deixa eu trazer para cá, tem a mesma coisa acontecendo, só que tem a puxada da bateria. E aí esse reverse ajuda a fazer essa virada de página, né? Olha com a bateria. Então, esses elementos transicionais, eles são muito importantes, e é a quinta dica, na verdade, né? Não sei se eu falei aqui anterior no vídeo, mas essa é a quinta dica. Usar elementos, usar FX para poder criar essas transições, para fazer a mudança entre os moods dessa cena, os moods dessa música, de uma forma mais eficaz, mais simples, né? E sem que o ouvinte perceba que realmente está mudando de uma cena para outra drasticamente. Agora, antes de entrar na dica bônus, bora ouvir como é que ficou essa música. Cara, para você que chegou nesse ponto aqui do vídeo, agora vem a dica bônus. A dica bônus é usar o Ace Studio como um rascunho. No Ace Studio a gente pode colocar o vídeo para que ele possa gerar um rascunho de acordo com as instruções que a gente der em cima desse vídeo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar tudo aquilo que eu imaginei para compor e para produzir a minha música que você viu no início desse vídeo aqui e vou escrever como se fosse um prompt. Eu vou botar aqui em português para ver o que acontece, para ver o que ele gera para a gente. Lembrando, cara, que isso aqui é para você usar como um rascunho, não é para você copiar o que ele te der aqui, não é para você usar o que ele te der aqui, até porque biblioteca nenhuma vai aceitar inteligência artificial e vai te colocar numa lista de nunca mais entrar em contato com você, nunca mais aceitar nada que você envie para essa biblioteca. Então vamos usar isso aqui como se fosse uma referência, como se a gente estivesse entrando lá na Sony, na Extreme Music, para pegar as referências, para ouvir e para gerar as nossas próprias músicas, para criar as nossas próprias músicas, na verdade, em cima daquela referência, baseado naquela referência. E aí eu escrevi isso aqui para ele, ó, a música minimalista dividida em 3 partes, na primeira começando numa virada de bateria, como na minha, né? Pop rock inspiracional em sol maior, bateria acústica, violão base, baixo elétrico, melodias esparsas no glockenspiel e na guitarra elétrica. Esse trecho vai do compasso 1 ao compasso 10. No compasso 10 entra um piano intimista bem delicado e emocional, com poucas notas e sem a banda, e faz um crescendo com a banda no compasso 12 para terminar no pop rock inicial. A música deve respeitar o tamanho do vídeo e deixar o final soando. Bora ver o que ele vai dar aqui pra gente. Bom, ele não seguiu completamente as instruções que eu passei para ele, ele começou com o piano, ele não começou direto no pop rock, apesar de eu ter gostado dessa versão, e na parte que era para entrar o piano, não entrou o piano e também não finalizou a música. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a parte aqui, ó, que eu quero que entre o piano, e vou dizer para ele que nessa parte tem que entrar o piano. E eu tô conversando como se ele fosse um amigo meu, né? Como se fosse um assistente, ó. Eu faço a música da mesma forma que a última versão, mas no trecho selecionado entra o piano delicado e intimista que eu falei. Bora ver aqui o que ele vai fazer.
muito mais próximo do que eu sugeri, muito mais próximo daquilo que eu fiz, só que aqui ele dá um vacilo, ó. Ele faz um ralentando. Uma coisa que muito provavelmente não teria em comercial e que com certeza não tem em música para TV, né? Em música para série, filmes. Mas, como eu falei, isso aqui é para a gente usar como um rascunho, não é para a gente pegar isso aqui e exportar e criar igualzinho o que foi gerado aqui. É para a gente usar apenas como uma referência. Mas uma coisa muito legal que você pode fazer, ó, aqui, ó, selecionar, é que tem AI Tools, Stem Splitter. Você pode separar os instrumentos, e aí você importa para a sua DAW todos os instrumentos, e se por acaso você gostou dessa bateria, você muta os outros instrumentos para você poder criar em cima dessa bateria. Lógico que não é para usar esse stem da bateria, para você criar o seu próprio. Agora que você aprendeu a produzir uma música, eu vou deixar 2 vídeos para você. Nesse vídeo aqui eu mostro como que eu produzi uma música para o Super Bowl, e nesse outro aqui eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com essa música.